Conversar agora com o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo, o secretário Marcos Monteiro, que vai falar um pouco sobre essas obras que estão acontecendo ou estão para começar a acontecer na capital e que fazem parte dessa constante readequação da cidade. Não é não, secretário? Bom dia para o senhor, muito obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, secretário. É isso, Vitor. Bom dia, Sabino. Um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição agora com mais fome, depois dessa matéria que vocês fizeram. Falaram das melhores pizzas, mas vamos lá, vamos falar da mobilidade. Secretário, eu escrevi recentemente que São Paulo tem para usar uma palavra em inglês, um pipeline, né? Ou seja, tem pela frente aí 19 bilhões de investimento em obras. O senhor pode citar as 3 mais importantes para a cidade nos próximos tempos? Olha, Sabino, esse programa que você falou, o Melhoramento São Paulo, que a gente apresentou junto com o prefeito Ricardo Nunes, acho que em abril, no Teatro Municipal, é um projeto grande para a cidade, estruturado em várias áreas, na área de drenagem, de mobilidade, concessões. E aqui na Secretaria, como obras de mobilidade, a gente tem a Santo Amaro, por exemplo, que a gente já fez 2 trechos dela e agora estamos finalizando a licitação do terceiro. A gente tem o túnel Sena Madureira, que nós finalizamos a licitação, e nós temos a M. Boimirim, uma obra importante para a cidade de alguns anos. A gente está falando há 25 anos esse projeto do M. Boimirim, já foi da cidade, foi para o estado, agora voltou para o município e que a gente já teve a oportunidade de começar essas obras. Bom, vamos detalhar um pouquinho cada uma, só para ficar no primeiro momento nessas que o senhor está citando. A Avenida Santo Amaro, ela vai seguir o mesmo padrão daquele trecho já feito ali entre a São Gabriel e a Afonso Braz? Ela vai ser um bulevar, é isso? É isso mesmo. Eu acho que quem conhece a Santo Amaro ou conheceu aquele trecho e vê o que a gente tem agora, vê uma avenida muito mais ampla. A questão do enterramento dos rios limpou totalmente a paisagem urbana. A gente teve, então, o enterramento das redes, a requalificação e reforma dos pavimentos, fazendo agora pavimento de concreto para a gente ter uma durabilidade maior desses pavimentos. A questão de uma nova iluminação, uma iluminação hoje muito melhor e dando mais segurança para as pessoas. A questão do paisagismo, de plantio de árvores, acessibilidade muito maior na avenida. Então, hoje, quem usa a Santo Amaro se sente, né, muito mais confortável no uso desse espaço urbano. A gente, o ano passado, inaugurou o primeiro trecho, que foi da Juscelino até Afonso Braz, e ontem nós estivemos lá com o prefeito. Ela foi aberta lá em dezembro do ano passado, mas a gente foi fazer a entrega oficial para a cidade desse segundo trecho, que vai da Afonso Braz até a Rua Periquito. E agora já finalizamos a licitação do último trecho, que é o trecho que vai da Periquito até a Avenida dos Bandeirantes. E deve ficar pronto quando esse trecho, secretário? O contrato a gente começa agora em março e são 18 meses de duração. E uma coisa interessante, ontem na visita a gente teve até com um comerciante que tem ali um restaurante, e a questão da drenagem, né? Ali naquele trecho a gente tinha muito problema de alagamento e mesmo com essas chuvas enormes que a gente teve, a avenida funcionou muito bem. E o que a gente vê no local também é que, como nas paradas de ônibus foram criados trechos de duplicação, então o ônibus para e o ônibus que vem atrás não vai atender, ele passa direto. Então, você, pelo menos nos horários que eu tenho passado por ali, você não vê mais aqueles congestionamentos, que melhorou muito o tempo de transporte, principalmente das pessoas que usam o transporte público. Vamos falar da Sena Madureira agora, segunda obra que o senhor destacou aí. Sena Madureira foi uma obra polêmica, teve reação muito forte ali dos moradores da região. A prefeitura decidiu, por indicação do Ministério Público, revisar o projeto. O que está diferente agora nesse projeto da Sena Madureira? Veja, Sabino, realmente a gente tomou todos os cuidados de entender quais foram as demandas ali da população. Eu te diria que as
são 3 principais demandas. Você tinha uma questão ambiental e de retirada de árvores, né, pela extensão do túnel. A gente tinha uma questão das comunidades ali do lado da Chácara Klabin, e também uma questão, uma polêmica com relação se existia ou não uma nascente. Existem outras questões menores, mas o que a gente fez foi pegar todas essas demandas que apareceram ali na época da paralisação das obras e da orientação de se fazer uma nova licitação, se estudar a fundo, né, quais as dúvidas também que existiam, para a gente dar uma resposta melhor, esclarecer melhor a população. Com relação à questão ambiental, a gente reduziu bastante o número de árvores que a gente iria retirar, a gente encurtou o túnel, a entrada do túnel ali na Sena Madureira, melhorando muito algumas árvores que o pessoal apontava como significativas para o bairro, emblemáticas para o bairro, a gente conseguiu retirar das obras e, com isso, melhorar bastante a questão ambiental, prevendo também transplante e assumindo o compromisso de começar a obra nessa nova fase com as compensações ambientais indicadas pela Secretaria do Verde. A questão das comunidades, a SEAB está atuando junto com a gente no sentido de dar um atendimento social adequado para as famílias que vão ter que sair em função da obra. Então, nas audiências públicas que a gente tivemos 2 audiências públicas, esclarecendo à população como será esse atendimento social. E também embasando, né, a questão da polêmica da existência ou não da nascente. A Secretaria do Verde fez um estudo bastante abrangente, histórico, nas plantas existentes, e mostrando que não existe interferência, não existia nascente nesse local. Secretário, então foi uma decisão da prefeitura mesmo por romper o contrato com a empresa que havia vencido aquela primeira licitação, porque não há impeditivo legal nenhum para que isso acontecesse. Mas até quando trouxemos essa informação, muitos ouvintes se estranharam, porque houve rompimento do contrato daquela primeira licitação e agora, para essa nova licitação, a mesma empresa faz parte desse consórcio que vai realizar a obra na Sena Madureira. É isso, foi uma decisão da prefeitura para readequação de projeto, para explicar certinho a nossa audiência? Eu acho que o objetivo da gestão pública, Vitor, sempre é a gente dar um aspecto, não só um aspecto, né, mas dar o formalismo adequado para as obras. E ali, com essa situação das pessoas, né, de vários grupos entenderem que o processo tinha que melhorar, o prefeito achou por bem rescindir, conversando com o Ministério Público, rescindir aquela licitação e fazer uma nova licitação. A gente entendeu que melhor, né, do que ficar discutindo judicialmente e brigando nesses aspectos, era melhor fazer uma licitação. Foi melhorado o projeto, foram introduzidos esses novos parâmetros, os estudos de tráfego atualizados, então vários pontos foram atualizados para a gente ter uma legalidade, explicar melhor essa obra para as pessoas, para a população e resolver essas dúvidas. Nós tivemos a licitação na semana passada, ficamos surpresos que apenas um consórcio apresentou proposta para essa obra, é uma obra importante para a cidade, e realmente um dos participantes é uma empresa que já estava no contrato anterior, e ali, se eu não me engano, foi a Odebrecht junto com a Queiroz Galvão que apresentaram proposta, foram a única empresa, o único consórcio que apresentou proposta para essa obra. Bom, e tem a M. Boimirim. Estava atrasada a M. Boimirim. Na verdade, a M. Boimirim atrasada há alguns anos, né, Sabino? Você deve acompanhar essa luta desse projeto da M. Boimirim, e importante essa oportunidade que vocês dão para a gente. Esse projeto voltou o ano passado para a prefeitura e, se eu não me engano, em setembro, houve orientação do governo daqui da Secretaria de Obras assumir essa obra junto, e a gente tem trabalhado com a Secretaria de Planejamento para a gente realizar efetivamente essa obra. Então, nós assumimos em setembro e
A gente agora, no mês passado, em dezembro, a gente retomou efetivamente a obra. Essa obra está começando pelo que a gente chama de trecho 3, que é um trecho que vai da Avenida dos Funcionários Públicos até a divisa de Itapecerica. Na verdade, a gente fala que a Mboimirim nunca andou, mas o trecho de Itapecerica foi feito lá no contrato com o governo do estado pelo DR. Então a gente começou pelo trecho 3, que ainda não é um trecho de duplicação, mas sim é um trecho de requalificação da via. Então lá nós vamos ter enterramentos de fios, vamos alargar as calçadas, vamos ter ultrapassagem também dos ônibus nos pontos de parada, então vamos melhorar muito esse trecho, que é um trecho de menor volume. E já iniciamos, né, os projetos executivos do trecho 1 e 2, que vão do terminal Jardim Ângela até a Funcionários Públicos, e aí sim, a gente vai ter a duplicação da avenida, além de todo o resto. Drenagem, enterramento de fios, iluminação, então tudo que está previsto no projeto para melhorar ali Mboimirim, que é uma promessa de muitos anos. Daqui a pouco a gente tem o esporte aqui no Manhã Bandeirantes, mas eu vou atrasar um pouquinho o esporte, esticar a conversa com o senhor aqui, porque é importante, porque eu queria falar da extensão da jornalista Roberto Marinho. Né? Ela vai chegar até Imigrantes. E está um imbróglio danado na licitação, as empreiteiras estão brigando, acabou a terceira colocada ganhando, desclassificando aí as outras duas. Enfim, como é que está isso? Quando sai e o que vai acontecer na Roberto Marinho? Olha, Roberto Marinho, Sabino, já foi inclusive assinado o contrato, houve essa situação, essa diferença maior de valor que se detectou na licitação. Existe uma situação na lei que diz que numa licitação integrada, como está sendo feita na Roberto Marinho, há possibilidade da empresa apresentar alternativas, desde que justifique que, tecnicamente, a solução apresentada tem a mesma qualidade técnica ou essa qualidade técnica é superada. Então, a primeira colocada, ela apresentou uma proposta em que retirava 2 túneis e retirava a questão da drenagem túnel liner, mas ela não mostrou essa efetividade técnica. Evidentemente, a bem, né, da qualidade e da efetividade da obra pública, você não pode, numa licitação, até para preservar aí a competitividade, aceitar a retirada de 2 vias de drenagem, ainda que isso chegue a um valor menor. É uma obra que não iria atender a todos os estudos que foram feitos. Então, por isso, a questão dessa desclassificação, é lógico que é uma obra grande, a gente está falando de uma obra de mais de bilhões de reais, e existem, né, interesses, as empresas efetivamente querem participar, e mas para daqui a 4 anos só, né, secretário? Sim, é uma obra grande, e o grande desafio ali, Sabino, é a questão das comunidades. Nós temos 7 mil famílias ali. Já existem vários empreendimentos que vão receber famílias ali, mas o grande desafio, né, que a gente vai ter é dar um atendimento social para essas famílias que estão no eixo dessa obra viária, que vai ter um parque linear, vai ter reservatórios, vai ter um túnel lá de ligação com a Imigrantes, que vai melhorar muito essa mobilidade que a gente tem para chegar na rodovia dos Imigrantes. O senhor falou de Santo Amaro, Sena Madureira, Mboimirim, jornalista Roberto Marinho, tudo na Zona Sul. O que a gente tem na Zona Leste, nas outras regiões da cidade? Sabino, é muita coisa, né? É muita obra. Lá na Zona Leste a gente está finalizando, na verdade a gente está fazendo a licitação da Aristodemo Pinotti, que é uma ligação importante ali na Avenida Imperador. Nós estamos trabalhando também em projetos na Zona Norte, um projeto grande na Zona Norte, de passagens inferiores ali em frente à rota, por baixo do Tamanduateí, para melhorar esse fluxo entre a Zona Norte e o centro, também drenagem e passagens inferiores ali na região de Santana. Então, são projetos em todas as regiões da cidade. A gente tem a Piritubalapa, que foi retomada, a Ponte Graúna Gaivotas, ali na Billings. Então, várias obras estruturantes na cidade para a gente tirar
esses grandes gargalos de trânsito que a gente tem na cidade. A gente falou bastante sobre o viário, secretário, mas hoje, durante essa entrevista, acho difícil a gente não falar também sobre o que aconteceu no fim da última semana, um casal que morreu depois do carro em que eles estavam ser levado por uma enxurrada no córrego Morro do S. Foram colocados alguns malotões de cimento e depois vai ser construído um muro. Isso como uma medida de prevenção de tragédia, como a que a gente viu na última semana. Agora, de obra estrutural mesmo, para que o córrego passe a não encher tanto e tão rápido, a prefeitura já tem algo em mente ou algo acontecendo para aquele local em específico? Vitor, como o prefeito costuma falar, né, a prefeitura investiu desde 2021 9,3 bilhões de reais em obras de drenagem. Uma delas é o reservatório do Morro do S, que ele fica mais para cima, mais a montante do local onde aconteceu o acidente. É um reservatório que está em execução, que nós temos um problema técnico lá no fundo, é rocha, então temos que fazer desmonte de rocha, mas mesmo nessa chuva, parte da água da chuva já entrou para dentro do reservatório, senão a situação já teria sido ainda pior. Esse reservatório deve finalizar até junho, julho, e daí a gente vai ter efetividade total. Qual vai ser a função dele com relação a esse acidente que ocorreu? Ele vai segurar a água, chuva, nós tivemos uma chuva muito concentrada, muito intensa, num pequeno espaço de tempo, então essa onda foi a que chegou lá embaixo. Com o reservatório, essa água excedente, ela entra para dentro do reservatório e depois, com a redução da chuva, daí as bombas levam essa água de volta para os córregos. Tem chovido muito esse mês, eu vi hoje que choveu já 75%, né? A gente está no dia 20, então a gente está acima da média histórica das chuvas, em função dessas chuvas da semana passada, principalmente, mas o que a gente tem visto é que os pontos de alagamento da cidade, a gente tem em execução obras. Então, no Morro do S, a reservatório do Morro do S, ali na Anhangamelo, a gente está no reservatório da Moca, tivemos alagamento em Guaianazes e estamos melhorando o córrego lá, dando mais vazão. Então, nós temos um mapeamento muito bom e um planejamento muito consistente para atuar nesses principais pontos de alagamento da cidade. Bom, a gente conversaria com o senhor aqui um programa inteiro sobre obras na cidade, até fica o convite para o senhor vir aqui no estúdio e a gente falar mais, com mais tempo, sobre tudo. Mas eu, de minha parte, para encerrar, porque o tempo está apertado, eu perguntaria para o senhor, ok, muitas notícias positivas para a cidade, duplicações, reformas, melhorias em várias avenidas, mas e o trânsito enquanto isso? Como é que fica o trânsito? Porque só a obra da Avenida Santo Amaro aqui foi um caos ali para aquela região, né? Como é que vai ser o trânsito? O que está se pensando para mitigar esse problema? Veja, Sabino, quando a gente faz o planejamento de uma obra, todos os cuidados são tomados em um trabalho muito intensivo junto com a CT, da gente prever os desvios de tráfego, o atendimento da população, eventualmente você tem desvio de linhas de ônibus, então de você manter o atendimento, é o que está acontecendo na M. Boi-mirim hoje, um trecho que está em obra, ele está fechado para os veículos, mas se permite o trânsito local e, evidentemente, causa transtornos, mas foram criadas linhas novas para atendimento da população, para que ela não sinta, né, ou pelo menos a gente minimize esse transtorno, e existem, então, projetos de desvio de tráfego, projetos de sinalização e toda a aprovação, um trabalho conjunto junto com o CET para que a gente não tenha muitos transtornos. Eu dou o exemplo do BRT da Radial Leste, né? Eu sou da Zona Leste, pego a Radial Leste todo dia e é uma obra importante que está sendo feito lá e a gente tem tido muito pouca notícia de transtorno. Então é isso que a gente deseja. Entregar obras para a população. Boa sorte, viu? Se eu depender da CT, boa sorte, viu? Não, mas a equipe técnica, sabe? Eu vi até um artigo seu, né, em que você comenta sobre a CET, mas a CET tem uma equipe técnica muito boa,
e a gente consegue desenvolver um bom trabalho em conjunto com eles. Agora, só antes de nos despedirmos do secretário, tem muito ouvinte que manda mensagem aqui pra gente, sabe, e começa a perguntar sobre buracos, sobre outras obras. Secretário, em outras oportunidades o senhor já explicou isso à audiência da Rádio Bandeirantes, mas queria que só pra gente fechar o senhor explicasse mais uma vez, não é toda a obra de São Paulo que fica na secretaria do senhor, né? Exatamente. A questão do... Em geral, a gente faz as grandes obras da cidade e a obra ficar pronta, a gente entrega para alguma secretaria. Então, obras viárias, obras de reservatório para a Secretaria de Subprefeituras, obras de outras secretarias, então a gente não fica com a zeladoria. Então, parece que às vezes que a gente está fugindo, né, de atacar o problema, mas realmente a questão de recapeamento de vias, de buracos em vias, é uma ação da Secretaria de Subprefeituras e também muito tem sido feito, né? Tanto com relação ao recapeamento e a melhoria, os índices, né, de melhoria, de redução de tempo de atendimento àqueles buracos da cidade. Cidade enorme, principalmente em época de chuva, a gente tem a questão da água infiltrada, e facilita muito a abertura dos buracos, mas a prefeitura está atenta e está fazendo um trabalho bastante consistente nesse sentido. Se o senhor não for pular carnaval, já fica o convite para segunda-feira de carnaval. O senhor vir aqui no estúdio e falar um pouquinho mais de obras na cidade. Prazer, Sabino. Pode ser que eu chegue com algum confete no cabelo, mas será um prazer estar aí com você. Obrigado. Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo, muito obrigado pela participação. Um abraço. Obrigado, bom dia. À disposição, Vitor. Obrigado, Sabino. Bom dia. Sabino, antes da gente passar para o esporte, rapidinho, só registrar por aqui, já que estamos falando de trânsito e na mobilidade da cidade de São Paulo, a Zona Azul está cara a partir de hoje. Nós já havíamos anunciado esse reajuste e hoje é a data que passa a valer. Quem precisar parar o carro nos locais que são permitidos nas ruas da capital paulista terá de desembolsar R$ 6,95 por hora, um aumento de 28 centavos, esse ajuste que é anual e corrigido pela inflação do período. Essa nova tarifa foi autorizada pela Secretaria Executiva de Trânsito, publicada no dia 14 de janeiro e passa a valer hoje, nesta terça-feira, na capital paulista. Se você está agora escutando a Rádio Bandeirantes e estacionando numa vaga da Zona Azul, já vai pagar o novo valor de R$ 6,95. 11h11. Vamos ter que fazer um intervalo rapidinho aqui no Manhã Bandeirantes. Na volta vamos falar de esporte por aqui. Rede Bandeirantes